Amém? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Damos graças a Ele pela vida, pela saúde, pelo ar, a oportunidade de já termos chegado na sua casa para mais um culto de adoração à pessoa de Jesus Cristo. Convido a todos a pôr-se de pé. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te suplicamos a vitória, a bênção, a graça sobre o trabalho nessa noite, Senhor. Vem dirigir-nos pelo Teu Espírito, por Tua palavra, por Tua bênção. Receba os louvores, a adoração, Senhor, e visita a cada um dos Teus filhos com as bênçãos, com as vitórias dos céus. Senhor, somos gratos pela presença aqui dos Teus filhos, os que estão, Senhor, dirigindo aqui a Tua casa. Venha conosco, Senhor, nos abençoar, nos dirigir e nos dar a paz. Senhor Jesus, clamamos a Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho, agora e para sempre. Amém. Vamos cantar o hino 231. Pastor Evaldo canta, 231. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor. 231. Louvando a Jesus. Saúdo a igreja com a doce paz de Jesus. 231. Os salvos do Senhor, caminhamos com valor, Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz dos abismos de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos cria o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Aleluia.
247 com o pastor Silas. 247. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cantemos 247. Deus nos guarde no seu amor. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então, vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito em breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então, vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde, nos conceda paz, de que tanto carecemos, ó, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde, nos conceda paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então, vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Amém, Jesus. 63. Cantemos ainda 63. Hino de número 63. Acordai, acordai. Marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangido pelo seu imenso amor, trabalhamos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai,
o Senhor não tarda. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão. Vamos, vamos batalhar. Eis avante, nada temos que temer. Vamos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o amanhecer eu trabalho aqui findar. Acordai, acordai. Cristo em sua luz, vamos, vamos trabalhar. Hospedai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Para aquele bom país, onde os crentes, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, seus filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz. Vamos, vamos trabalhar. Vamos com amor buscar aos desesperados. Vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tarda. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Amém, Jesus. Vamos ouvir as irmãs do ciclo de oração, louvando o Senhor. E nesta noite, a cooperação conosco, congregação do Jardim Vanessa. Tem alguém do Vanessa? Não tem. E Senador Vergueiro. Tem os nossos irmãos aqui. O povo lá do Senador Vergueiro, fica de pé. Só o Senhor. Bem, só o Senhor. E também lá do Jardim Amparo está aí Zé Graciano, seus obreiros, os irmãos que vieram do lado, cantam junto ali com as irmãs ali. Somos gratos pela vossa cooperação, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tem alguém que quer louvar o Senhor? Trouxe o CD. Ninguém canta lá, irmão Graciano? Oi? O cantor não veio hoje. Então as irmãs vão louvar com 2 hinos e depois estaremos contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor.
te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber.
As irmãs louvando com mais um hino e os nossos diáconos tomando posição e nós contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. E no 3, irmão, por favor.
Realmente Deus está neste lugar. Quantos sentem a alegria do Senhor? Deus abençoe grandemente. Tem aqui os pedidos de oração. Peço oração pela irmã Neuza e toda a família. Por seu esposo, Antônio de Jesus, foi sepultado hoje, ali do Jardim Morro Branco. Congregava ali com o pastor de Domingos, né? Também peço oração em favor pela nossa nação, pela nossa terra, para que o Senhor manda a chuva. Mansuzi, lembrando o povo de Deus para orar. Pedido de oração por Juan e também pelo seu pai Eremias, pedido feito pelo filho Pedro, pois seus parentes têm muitos problemas. Pedido de oração para o Renato por estar envolvido com drogas. E os familiares daqueles moços que foram mortos ontem no confronto com a polícia, para que o Senhor salva, consola, enfim, mova o coração para que não entre por esse caminho mais. Convido a todos a estarmos de pé. Convido o irmão Zé Graciano, cooperando conosco hoje para vir fazer esta oração. Quantos mais precisam da oração? Eu e a minha casa também. E também orar pelo pastor Milton, que vai nesta noite ministrar a palavra de Deus, pois nossos irmãos estarão cantando no final. Amém? Deus abençoe os irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Apresentamos esses pedidos que foi mencionado aqui, para que Deus venha resolver cada problema nessa noite. Meu Deus e Pai, neste momento, Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, aqui mais uma vez para Te agradecer por essa oportunidade, estar aqui na Tua casa, ó Pai. Tomei aqui nas minhas mãos, meu Deus, está esse pedido de oração, meu Deus, por aqueles que estão nas drogas, meu Deus, por aqueles que têm perdido o íntimo querido, Senhor. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha consolar os corações, ó Pai. Venha também entrar com providência na vida daqueles, meu Deus, que estão andando nos caminhos errados, Senhor. Meu Deus, meu Pai, visita aqueles que estão atrás das grades, que é conhecedor da Tua palavra, Senhor. Visita aqueles que estão no hospital, Senhor, ao qual nós não podemos entrar, mas o Teu Espírito Santo possa visitar cada coração nessa noite. Abençoa também o pregador da noite, que vem trazer a palavra para nossos corações, ó Pai. No Teu nome nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos podem se sentar. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Quero dizer à igreja que estou feliz nesta noite, por esta oportunidade que Deus me proporciona. Não, a minha felicidade não é porque só estou trazendo a palavra de ensinamento nesta noite, mas é pelo privilégio que Deus me concede mais uma vez de estar aqui para adorar o seu santo e maravilhoso nome. Esta é a minha alegria, este é o meu contentamento. Eu tenho certeza que não só eu estou feliz nesta noite, mas toda a igreja presente com certeza está feliz, porque viemos aqui adorar a Deus. Quando saímos dos nossos lares, com certeza com muitas dificuldades às vezes, mas estamos aqui com o objetivo, adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade quero agradecer ao pastor Jurandir pela confiança de nós estarmos aqui trazendo a palavra de Deus, ao pastor Levir, ao nosso pastor presidente, ao pastor Joel Amanso, nosso pastor emérito, então, e aos demais companheiros presentes, para que nesta noite possamos aprender um pouco da palavra do Senhor. Queridos irmãos, o texto em que vamos comentar nesta noite é bastante conhecido. A palavra de Deus, com certeza, ela é conhecida da igreja, porque eu tenho certeza que a igreja lê a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, nós passamos a conhecer a palavra do Senhor. Mas, quando nós vamos aprendendo, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nos nossos corações, e a palavra ela vai entrando e nós vamos aprendendo e aprendendo. Eu confesso aos irmãos que a semana passada eu saí daqui feliz, contente, jubiloso, porque o pastor que deu o ensinamento foi o pastor Levi, o nosso pastor presidente. Ele leu no livro de São Mateus, capítulo 5, que fala das boas
aventuras, boas aventuranças e os bem-aventurados. E é uma palavra conhecida. Todos nós já lemos esta palavra com certeza. Mas, à medida que ele foi explicando, que ele foi introduzindo para a igreja, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e eu fui entendendo talvez com mais profundidade, com mais diferença. E Deus foi trabalhando no meu coração, que eu confesso à igreja, que eu cheguei feliz na minha casa, porque eu aprendi muito mais naquele texto, de que por muitas vezes que passei por esse texto, li, que passei por esse texto, meditei, mas naquela noite eu aprendi, porque o Espírito de Deus trabalhou no meu coração, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai trabalhar nos nossos corações, para que nós possamos aprender uma porção da palavra do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero ler um versículo só, no livro de Mateus, no capítulo 4, de São Mateus, e o versículo 19, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Eu vou ler, mas que todos tivessem o privilégio de acompanhar a leitura deste versículo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram, podemos dizer amém? Amém. E o versículo 19 diz assim: e disse-lhes, vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Glória a Deus. Estas, meus queridos irmãos, foram palavras de Jesus. Estas foram palavras de Jesus, não foram palavras de Pedro, não foram palavras do apóstolo São Mateus, não foram palavras do apóstolo São Marcos, não foram palavras dos demais apóstolos, mas foram palavras do próprio Jesus. Ele chamando alguém para compor o seu ministério e ganhar almas para o seu reino. Glória a Deus. Mas nós contemplamos na Bíblia Sagrada, queridos irmãos, desde o passado, Deus chamando alguém para fazer a sua obra. Deus chamando alguém para uma missão específica. E por esta razão eu quero citar alguns nomes de que Deus chamou no passado para fazer obras específicas, para um mandado especial. Por exemplo, Deus chamou o profeta Jonas para pregar uma mensagem de arrependimento. Glória a Deus. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, para ser o libertador do povo de Israel. Deus chamou José para ser governador do Egito. Deus chamou Abraão para ser pai de uma nação escolhida. E nós estamos aqui nesta noite, esse mesmo Deus continua chamando alguém com chamadas específicas, porque nós entendemos que essas chamadas foram antes de Cristo. Deus chamou Jonas antes de Cristo. Deus chamou Moisés antes de Cristo. Deus chamou Abraão antes de Cristo. Deus chamou José antes de Cristo. E o próprio Jesus, agora nós vemos ele chamando no versículo em que li. Glória a Deus, ele chamando alguém para fazer a sua obra. Pois os dias de hoje não são diferentes. Este mesmo Deus, este mesmo Jesus, continua chamando alguém na sua igreja, porque ele precisa de alguém para que possa continuar dando continuidade à igreja do Senhor aqui na terra. Por esta razão, ele continua chamando alguém com chamadas específicas. Será que é você que está sendo chamado nesta noite? Você faz uma análise de consciência. Você foi chamado, às vezes a chamada é o próprio Deus que fala com você. Às vezes a chamada é o seu pastor que fala com você. E esta é uma chamada que você vai refletir, vai analisar e não pode fugir dela. Por que eu digo isto nesta noite? Aleluia. Porque nós encontramos aqui uma pessoa que quando foi chamado, ele fugiu. O profeta Jonas, aquele grande homem de Deus, não podemos negar isto, mas quando ele foi chamado para pregar a mensagem na cidade de Nínive, ele disse, eu não vou. A Bíblia não está dizendo assim, eu não vou, mas nós temos certeza que ele pensou dentro de si, eu não vou. Aleluia, glória a Deus. Por que ele disse isso? Ele disse, eu não vou. Ele fugiu da presença de Deus. E ele fugindo, ele desobedece a Deus. Então está aí, irmão, um recado para nós.
não podemos fugir da presença de Deus. Não podemos fugir, porque quando nós fugimos da presença de Deus, o que acontece na nossa vida? Desobedecemos a Deus. Desobedecemos a nossa igreja e ao nosso pastor. Aleluia, glória a Deus. Mas Jonas disse, eu não vou. Ele fugiu da presença do Senhor. Isto é uma lição para a nossa vida. Então, meus queridos irmãos, o profeta Jonas, fugindo da presença de Deus, ele agora começa a trabalhar de uma forma diferente. Ele foge, ele não vai para a cidade de Nínive. Por quê? Porque ele colocou no seu coração e não ir mesmo. Mas quem conhece a história do profeta Jonas, quem conhece a história dos assírios, tenho certeza que tem razão sobrado. O profeta Jonas tinha razão, olhando pela ótica humana, ele tinha razão para rejeitar aquela chamada. Porque os assírios, ou seja, os ninivitas, eram um inimigo ferrenho do povo de Israel. Era inimigo do povo hebreu. Então, por esta razão, Jonas olhou e disse, como posso ir atender um pedido desse de alguém que quer ver sempre a nossa derrota? Aleluia, glória a Deus. É aí que chamamos a atenção da amada igreja. Às vezes nós estamos ao lado de pessoas que não querem ver nós de maneira nenhuma, mas nós somos obrigados, porque a Bíblia diz que nós temos que amar aos nossos inimigos. Aleluia. E por esta razão nós entendemos que o profeta Jonas tinha razão, mas Deus está dando uma demonstração a Jonas, que ele não faz acepção de pessoa, ele ama todos de uma maneira especial, ele amou o homem de uma maneira especial, e ele olhando aquela cidade que estava derrotada, que estava fora dos planos de Deus, ele agora disse, eu preciso de você, Jonas, e ele foge da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O que podemos tirar de lição nesta noite, irmãos? Que quando Deus falar com você, fazer uma chamada especial para você, você não pode fugir da presença do Senhor. Você tem mais é que dizer, como Moisés falou, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Moisés ainda retrucou, mas ele disse, eis-me aqui, Senhor. Então, o profeta Jonas, fugindo da presença de Deus, o texto bíblico aqui nos traz lições importantes. Fugiu da presença de Deus. Desobedeceu a Deus. Aleluia. Indo para o livro do profeta Jonas agora, no capítulo 1, eu vou ler o versículo 3, que diz assim, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Glória a Deus. O que me chamou a atenção, irmão, nesta leitura, é que diz assim, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, que podemos entender agora no texto bíblico. Quando o homem foge da presença de Deus, ele começa a descer. A própria palavra de Deus está dizendo assim, e descendo a Jope. Quando você foge da presença de Deus, você começa a diminuir, começa a descer espiritualmente, porque agora você começa a ficar longe de Deus. E quando você está longe de Deus, é diferente a sua vida. Você está descendo, mas quando você se aproxima de Deus, você começa a subir, você começa a se aproximar de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Continuando, lendo a palavra do Senhor aqui, ele disse, desceu, ainda diz assim, desceu para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Ele pagou a passagem e desceu para dentro do navio. Jonas desce mais um degrau na história de sua vida, conforme o texto bíblico está aqui. Aleluia. No versículo 5 do profeta Jonas, irmão, está dizendo assim, Jonas, porém, desceu ao porão do navio e tendo
estado dormia um profundo sono. Jonas foi só descendo, aleluia. Ele começou a descer, desceu o primeiro degrau, desceu o segundo degrau, desceu o terceiro degrau, e no terceiro degrau a Bíblia diz que ele ali dormia um profundo sono, aleluia. Querida igreja, que lição maravilhosa para a nossa vida. Será que nós estamos descendo o primeiro, o segundo, e estamos dormindo algum sono, que precisamos ser despertados para fazer esta obra com mais intensidade, com mais coragem? Esta é a razão de estarmos aqui, para fazermos uma obra gloriosa no Senhor, aleluia. Então, desceu o primeiro degrau, desceu o segundo degrau, e no terceiro degrau ele dormia um profundo sono, aleluia. Mas, irmãos, quando você tem que fazer a obra do Senhor, você paga o preço, mas você vai fazer, aleluia. Então é preferível que nós começamos a entender isto, nós começamos a aprender isto nesta noite, sem pagar o preço, vamos fazer a obra do Senhor. Jonas teve que pagar um preço difícil, mas ele foi pregar a mensagem de arrependimento na grande cidade de Nínive. Ele não teve como fugir. Ele fugiu, mas ele teve que ir lá. Pagou um preço, mas teve que ir até a grande cidade de Nínive. Aleluia. Mas, irmãos, então ele dormia um profundo sono, enquanto a Bíblia diz que o povo que estavam naquela embarcação, a tripulação e as demais pessoas que ali estavam em desespero, estavam em angústia, porque aquela embarcação, ela ia terminar afundando ali no mar. Porque o momento era muito difícil. Diz a Bíblia que a tempestade era muito grande. Começaram a desvaziar o navio, a tirar peso daquela embarcação, para que ele pudesse então chegar talvez ao destino, mas não ia chegar. Não ia chegar porque ali estava alguém que tinha desobedecido, que tinha fugido da presença de Deus. Aleluia. Ali estava alguém que tinha fugido da presença de Deus. E como chegar a essa pessoa? Como chegar a alguém? Como descobrir que tudo aquilo estava acontecendo? Aleluia. Como chegar a essa conclusão, meus irmãos? A Bíblia diz que eles ali fizeram uma forma e lançaram sorte. E sabe aonde a sorte caiu? Sobre o profeta Jonas. Estava lá dormindo, estava tranquilo, para ele aparentemente tudo em paz, estava tudo bom, mas o povo ali estava em desespero. O povo estava ali angustiado, porque provavelmente pensaram que iam morrer no alto mar. Mas Jonas estava ali, quando lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, e ali desceram e foram e encontraram Jonas dormindo, e acordaram Jonas e disse: que faz aqui? Aleluia. E aquele homem, agora o que eu acho importante neste momento, é que Jonas não fugiu nessa hora. Ele disse: tudo isto que está acontecendo é por minha causa. Tudo isto que está acontecendo aí é por minha causa. Aí eles ficaram, a tripulação ficou ali meio atemorizada, ficou ali pensativa, mas disse: tudo isso é por minha causa. Ele não temeu. Com certeza alguém comentou, perguntou como faria, o que deveria fazer. A Bíblia não está dizendo isso, mas ele disse: como vamos fazer? E Jonas disse: pega e me joga no mar. Porque tudo que está acontecendo aqui é por minha causa. Jonas, nesse momento, irmão, não fugiu. Então, é muito importante que, às vezes, quando nós percebemos que fugimos da presença de Deus, em uma segunda chamada, em um segundo instante, não fujamos da presença de Deus, mas possamos ser verdadeiros, dizemos: isto está acontecendo porque o culpado sou eu, e agora em diante a minha vida vai ser mudada, e eu vou estar na presença do Senhor com fidelidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Jonas disse: isto tudo que está acontecendo é por minha causa. Me joga no mar e vocês ficarão em paz. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, é maravilhoso o texto bíblico, porque nós aprendemos muito com esse texto bíblico aqui. Joga, e jogaram, e fizeram isso mesmo, jogaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que após ele ser jogado, a tempestade acalmou. O vento que estava ali parou. A tripulação, os homens ficaram em paz. O povo, houve bonança. Tudo estava acontecendo e mudou toda aquela história. Porque agora Jonas estava jogado lá no mar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jonas agora estava jogado no mar e tudo estava diferente. Louvado seja Deus. Mas o profeta Jonas, irmãos, ele foi um homem fiel. Ele podia ter dito: não, eu não sei o que está acontecendo, eu sirvo a Deus, mas estou indo para tal lugar e tal. Mas ele disse: não, tudo que está acontecendo aqui, o culpado sou eu. É muita fidelidade também, apesar de ter fugido da presença do Senhor. O que acontece? Com isto, o profeta Jonas foi jogado ao mar, e ele disse: tudo que está acontecendo aqui sou eu. E houve bonança, que nem eu disse aos irmãos, houve paz ali, e agora Jonas fica em desespero. Jonas está no alto mar, jogado no mar. O que acontece? Jonas jogado ao mar, irmãos, Deus agora começa a preparar alguma coisa para que mudasse a história da vida do profeta Jonas. E a Bíblia diz que ele preparou um grande peixe para que Jonas fosse engolido por ele ou fosse tragado por ele. Eu confesso à igreja que, lendo esse texto, meditando nesse texto, eu entendi que se Jonas tivesse, vamos dizer, negado, Jonas tivesse fugido mais uma vez, e de uma forma ou de outra, como a sorte teria caído sobre ele, e ele tivesse que de qualquer maneira ser jogado ao mar, ele não seria tragado pelo peixe, mas ele seria comido pelos peixes. Porque agora ele estava em desobediência total. Mas Jonas foi tragado pelo peixe. Jonas agora, Deus procura um lugar aonde ele quer para ele ficar. Nós comentamos, cheguei até uma conclusão que Jonas entrou e foi tragado pelo peixe. Ele entrou numa suíte diferente. Ele entrou numa suíte aquática. Às vezes nós viajamos por esse país, e aqueles que têm mais um pouco de dinheiro, pegam uma suíte no lugar 5 estrelas, é maravilhoso, mas Jonas estava passando por dificuldade. Ele estava numa suíte aquática, na barriga do peixe, irmãos. É difícil, né? Ficou muito difícil para o profeta Jonas, né? É uma mensagem linda, que hoje é um ensinamento, nós não podemos estar. Eu sempre, cada vez na escola dominical, eu comento que o dia de terça-feira os assembleanos, eles querem pregar e não ensinar. E isso é do assembleano, é do pentecostal. Ele quer pregar, e ele quer falar, ele quer vibrar, mas é diferente o ensinamento de uma pregação. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, e o profeta estava ali. Ele agora estava. Aí, que lição linda e maravilhosa tiramos desse texto bíblico? Que quando nós fugimos da presença de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quando nós fugimos da presença de Deus, nós prejudicamos algumas pessoas. Olhando a história do profeta Jonas, nós podemos perceber que ele prejudicou ali aquela embarcação, a tripulação, os companheiros que estavam ali naquela embarcação. Então, quando você foge da presença de Deus, a primeira pessoa que é prejudicada, que você prejudica, é a si mesmo. Aleluia. A segunda seria a sua própria família. Você começa a prejudicar a sua família porque você foge da presença de Deus.
Quando você foge da presença de Deus, você prejudica a sua cidade, prejudica seu bairro, prejudica seu país, prejudica a sua igreja, o seu pastor, porque você foge da presença de Deus. Mas quando você reconhece o seu erro e faz como o profeta Jonas, tudo isto que está acontecendo é por minha causa, você começa a ser abençoado, aleluia. Que a primeira pessoa a ser abençoado é você mesmo, depois a sua família é abençoada, a igreja onde você está é abençoada, a cidade onde você está é abençoada, o país, porque tudo isso é abençoado, o bairro onde você está é abençoado, porque alguém de ali tem um homem de Deus, ali tem um jovem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, alguém que ora e Jesus cura, alguém que ora e Jesus expulsa os demônios, alguém que ora e Jesus liberta, alguém que ora e Jesus faz maravilha, irmãos, porque você é um homem abençoado, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então quando você foge, você se prejudica, mas quando você não foge, você é abençoado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto aconteceu na vida do profeta Jonas. Ele fugiu, ele foi prejudicado, ele prejudicou a tripulação, ele prejudicou alguns companheiros dele de navio, ele prejudicou todos, mas quando ele reconheceu o seu erro, que ele disse, tudo isto que está acontecendo, o culpado sou eu, aleluia, ele começa a ser abençoado. Aí ele é jogado no mar, e Deus já providencia uma suíte aquática para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Ele já providencia, ele já começa a ser abençoado, porque se ele não faz isso, ele tinha sido triturado pelos peixes, irmão, pode ter certeza disso. Mas ele disse, tudo isso é eu, Deus já providenciou uma suíte aquática. Não é das melhores, mas já é alguma coisa para o profeta Jonas. Para quem desobedece a Deus, já é bastante coisa, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. E agora ele está ali, obedecendo, e Deus vai começando a trabalhar. Ele teve bastante tempo para refletir. 3 dias, segundo a Bíblia, na barriga da baleia, vamos dizer assim. Alguém disse que não foi baleia, mas parece que em Mateus 12 e 14, se eu não me engano, 12 e 40, eu vou ver aqui, se eu não falhei, 12 e 40, vamos ler lá, os irmãos se acharem, vamos ler, Mateus 12 e 40, se é a baleia mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 12, versículo 40, diz assim, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aqui é outra história linda e maravilhosa, mas nós não estamos trabalhando nesse assunto, estamos trabalhando na desobediência que aconteceu na vida do profeta Jonas. Louvado seja o nome de Jesus. Até o pastor Levi está falando aqui que até a baleia sofreu, e realmente sofreu. 3 dias com é difícil mesmo, 3 dias com ânsia de vômito. Irmãos, não podemos fugir da presença de Deus. Eu vou abrir um parênteses e vou contar uma pequena história da minha própria vida mesmo. Eu posso dizer que nasci num berço evangélico. Mais de 60 e poucos anos na Assembleia de Deus. Nasci na Assembleia de Deus. E como jovem, talvez tive as minhas vaidades como jovem, porque o jovem é uma bênção na mão de Deus, irmãos. Mas fui um jovem abençoado, que não perdia a escola dominical, que estava ao culto ao ar livre, que estava pregando, que estava ensinando. E quando me casei com a filha do pastor presidente de um campo. Campo muito grande, muito abençoado. E ele conhecia a minha história também. Como jovem, como servo de Deus, poderia ter me casado com a filha dele ou não, mas
Normalmente, quando os jovens estão solteiros, ele não é separado para o ministério, ele fica ali e tal. Mas quando se casam, se é alguém de boa índole, se é alguém que está trabalhando, se é alguém que está fazendo a obra de Deus, normalmente o pastor olha e diz, aquele é um jovem abençoado e que agora nós vamos levar ele para a escala ministerial. E era uma coisa que eu não queria, nunca quis, porque aí, 6 meses depois, o meu pastor disse, você me separou para o diaconato. E me separando para o diaconato, era diferente de hoje, pastor Levi. Era um ano de prova, não sei se, pelo menos no ministério que eu estava. Era a Assembleia de Deus, não era no ministério que eu estava, né? Era um ano de prova, eu fiquei um ano de prova, depois foi separado para o diaconato, fiquei e tal. E fui trabalhando na porta, é muito bom de trabalhar, né, irmãos? Não é quer dizer que é melhor do que outro qualquer lugar, mas é um lugar que a gente trabalha, tem vontade de fazer, faz a obra de Deus, enfim, tem oportunidade. E aí, 6 meses depois, eu fui escolhido para o presbitério. Aí eu disse, esse negócio não é comigo, eu não quero esse negócio não. Aí fugi, tudo bem. Nessa época eu trabalhava numa multinacional e alguns domingos eu precisava trabalhar, e normalmente esse trabalho era feito aos domingos. E naquele dia eu fui trabalhar. Se eu não quisesse trabalhar, talvez tivesse tirado uma horinha e tivesse ido até a consagração, porque eu tinha um cargo na empresa que até para viajar para outra cidade, eu precisava deixar o telefone da cidade de onde eu estava para voltar. E daí eu cheguei naquele dia, e o pastor me chamou. Quando chamaram, fizeram a chamada, está trabalhando e tal. Mas eu confesso à igreja hoje que foi propositalmente mesmo, porque eu não queria mesmo esse negócio. Aí, tudo bem, o pastor me deixou na escala mais um ano, irmão. Mais um ano, porque é outro ano outra vez, é diferente de hoje. Mais um ano, igreja. Então vai vendo isso aí, que para você ver que passou. Eu dei uma fugida e sofri, não como o profeta Jonas, mas sofri um pouquinho. Aí fiquei mais um ano. Quando chegou no fim daquele ano, eu fugi de novo. Fugindo outra vez, o pastor, tudo bem, ficou quieto. E agora, o pastor ficou quieto. Ficou 1 ano, ficou 2, ficou 3, ficou 4, ficou 5. E não era o pastor Levi, nem o pastor Joel, era o meu sogro, igreja queridas. E eu fiquei ali no banco. Aí chegou uma hora que ficou mais difícil, pastor. Por quê? Porque os meus companheiros, um era evangelista, outro era pastor, outro era presbítero, e eu estava ali como diácono. Paguei um preço, estou pagando um preço. E ali eu fiquei. E fui ficando. Mas eu acho que eu ia pagar um preço muito alto, igreja. Mas aconteceu o seguinte, eu precisei mudar para outra cidade. Por questão de trabalho, mudar para outra cidade. Chegando naquela cidade, eu me apresentei como diácono da igreja. Lógico, ali eu estava já fora dos meus companheiros daquela época eram tudo pastores já, e outros. Eu já estava, então, graças a Deus por isso. Mas, irmãos, a gente não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta fugir. É por isso que eu falo, o profeta Jonas fugiu, mas não adiantava ele fugir. Aí o que aconteceu? 3 meses depois, o pastor daquela igreja, ele foi fazer consagração de obreiro, que tinha a escala de 1 ano, mas não sei porquê, ele disse, o diácono irmão Milton vem à frente que nós vamos consagrá-lo para o presbitério. Aí eu não tive mais para onde fugir de jeito nenhum. Aí fui consagrado ao presbitério. Mais ou menos 1 ano depois, aí aquele pastor ligou para mim e disse, o senhor tem uma folguinha para ir para São Paulo comigo? Aí eu falei, pastor, está difícil, mas naquele tempo era jovem, e jovem, irmão, a melhor coisa é a juventude, não é? Não existe coisa melhor. Aí eu falei, não, damos um jeito sim, pastor. Aí eu pensava até que ele estava falando aquilo, irmão, por quê? Porque eu achava que ele não conhecia bem São Paulo, e eu, vindo de São Paulo, conhecia bem São Paulo, e facilitava a viagem dele, e fazia companhia para ele. Ele disse, mas o senhor faz o seguinte, eu falei, pega SIC, pega RG, pega o cartão do presbitério, pega isso. Aí já me assustou, mas... E chegando ali, fui consagrado a evangelista. Então não tive como fugir da presença do Senhor. Aí, poucos meses depois, fui ordenado a pastor.
Irmãos, tudo isto tinha uma profecia na minha vida, na minha carreira ministerial. Então não adianta, quando Deus fala com você, não adianta fugir, porque você vai cair, você sofre e vai chegar lá de qualquer maneira, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa é uma história. Então quando Deus falar com você, quando o seu pastor falar com você, consulte, tenha um mentor, faça como Moisés. Moisés tinha um mentor. Eu acredito que o maior mentor de Moisés era o sogro dele, Jetro. O homem que ele consultava, e Jetro trazia as palavras certas para ele. Então faça isso. Então Moisés era dessa forma. Mas voltando ao profeta Jonas, o profeta Jonas agora está, Deus prepara ele, e agora ele vai ser lançado lá na terra, e ele vai pregar a mensagem de arrependimento. E a mensagem não era muito difícil, irmãos. A mensagem não era difícil. Segundo a Bíblia, ele teria que falar que ainda em 40 dias, Nínive seria, vamos dizer, destruída ou subvertida. Louvado seja o nome de Jesus. O que é que nós entendemos com isto? Que para evangelizar, não precisa ser pastor da igreja. Para evangelizar, não precisa ser teólogo. Para evangelizar, não precisa ser doutor em teologia. Para evangelizar, basta você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, que você comece a evangelizar. Porque a mensagem de evangelização, ela é muito simples. É chegar ao pecador e mostrar para ele que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É aquele que salva, é aquele que transforma, é aquele que muda a vida do homem. Então, esta é a forma. Então, quando Deus te chamar para pregar, para ensinar uma mensagem, isto não quer dizer que você não precisa estudar, que você não precisa fazer uma faculdade teológica, precisa sim. Mas não quer dizer que para você evangelizar, para você pregar a palavra de Deus, você precisa ser grande teólogo, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando Deus fala, Ele muda toda uma história, e quando você está cheio do Espírito Santo, Deus muda uma história, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o profeta Jonas, irmãos, ele começa a pregar na cidade de Nínive, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E segundo a palavra do Senhor, segundo o que entendemos aqui, é que Deus fez uma transformação total na vida dos assírios. Deus mudou a história daquele povo, através da mensagem do profeta Jonas. Jonas queria fugir, porque Jonas enxergava aquele povo como inimigo ferrenho do povo judeu, mas Deus enxergava aquele povo também como seus amigos. Deus não importa a raça, não importa se ele é branco, não importa se é preto, não importa se é magro, não importa se é rico, não importa se é gordo, mas o nosso Deus é o mesmo para cada pessoa, e por isso nós estamos aqui, porque o Deus nosso é o Deus fiel e verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Meus irmãos, esta é a razão de que cada vez nós vamos tirando lições maravilhosas para nós. Nós vamos aprendendo da palavra de Deus. O que nós estamos aprendendo nesta noite? Que quando o nosso Deus fizer uma chamada, não fujamos da presença deles. Que quando fugimos, pagamos o preço. E às vezes temos que fazer. Não fujamos da presença do Senhor. Que lição tiramos nesta noite? Não fugir da presença de Deus. Nós olhamos, pegamos, como eu disse para vocês, Deus chamou Jonas para pregar uma mensagem de arrependimento. Ele fugiu, mas teve que pregar e o povo se arrependeu. Eu disse nesta noite que Deus também chamou Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés foi diferente do profeta Jonas. Por que diferente? Porque quando o profeta Jonas foi chamado, ele
disse: eu não vou. Ele fugiu. Moisés já foi diferente. Quando ele foi chamado, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Moisés estava preparado para atender o chamado de Deus. Então eu espero que nesta noite nós tenhamos aprendido a lição de quando Deus falar conosco, quando Deus fizer uma chamada para cada um de nós, que seja ela específica para uma missão especial, que seja de qualquer maneira, nós possamos estar pronto para atender o chamado do nosso Deus. Eu disse a vocês que esse chamado pode ser através do próprio Deus falando com você, esse chamado pode ser através do seu pastor falando com você, e você não pode fugir da presença do Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso quando nós fazemos a obra de Deus. E como eu disse a vocês, eu não fugi. Eu não quero contar a minha história ministerial aqui, porque eu, graças a Deus, tive uma linda história ministerial. Mas hoje já estou, posso dizer, mais velho. Hoje já não é mais, tem muita gente jovem, muita gente forte, para pregar, para ensinar, para ir para o campo missionário, para dirigir congregações. Esses dias o meu pastor Levi, perguntou para mim se eu queria dirigir uma congregação. Eu falei para ele: pastor, deixa eu quieto aqui. Ele disse: o senhor está feliz aqui? Eu falei: estou contente, pastor. Então fique. Sabe por quê, irmãos? Mas mesmo assim, eu voltei para casa preocupado. Será que eu fiz como o profeta Jonas? Será que eu fugi da presença de Deus? E cheguei em casa, conversei com a minha mulher, e aí fui orar, pedi a Deus. Aí Deus falou comigo: não, você não fugiu não, fique tranquilo, que você não fugiu não. Fugiu não. O pastor Levi tem pessoas boas lá, que vai fazer a obra aí, tranquilo, jovem. Você já está cansado, já está velho, não é mais uma criança, né? Então, é diferente, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, é linda, a mensagem do profeta Jonas, ela traz lições lindas e maravilhosas para a nossa vida. É que o tempo não é suficiente para a gente ir detalhando, detalhe por detalhe, mostrando o que aconteceu na vida do profeta, mostrando o que aconteceu na vida dos assírios, mostrando o que foi acontecendo ali, esclarecendo, porque, que nem eu falei, hoje é um culto de ensinamento. Hoje não é um culto de uma pregação eloquente, que eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto de pregar um pouquinho acelerado e começo a me perder quando eu vou ensinar. É difícil porque quando eu pego a mensagem do profeta Jonas para pregar, é diferente de como eu pego ela para ensinar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, Deus tem deixado lições importantes. Lendo esse texto essa semana, confesso à igreja, meditando nesse texto, aprendi muito. Eu creio que a igreja talvez também, se Deus trabalhou no seu coração, como trabalhou no meu coração terça-feira passada, irmãos, é difícil, mas não é aquele texto que o pastor Levi leu, eu já li tantas vezes, já passei tantas vezes por ele, reli, mas naquele dia eu saí daqui, meu Deus, como pode a gente aprender tanto? Louvado seja o nome de Jesus. Cheguei satisfeitíssimo na minha casa. Então, irmãos, eu sempre digo, igreja do Senhor, não falte aqui na terça-feira. Às vezes tem pessoas simples como eu para ensinar, mas tem pessoas muito boas também para ensinar aqui, irmão. Então não falte, venha aprender da palavra de Deus. Venha, que você aprendendo e você cresce no conhecimento. Você cresce em conhecimento. A graça você cresce também, porque você começa a chegar na sua casa, como você levou o conhecimento daqui, você começa a orar e Deus vai transformando a sua vida. Você vai crescendo, e agora você não vai fazendo que nem o profeta Jonas. Em vez de você descer, você vai subindo, porque você adquiriu conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, as horas se avançam, mas com a permissão do pastor Levi, do pastor Jurandir, eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé, para nós fazermos uma oração, para que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Louvado seja o nome de Jesus. E eu queria dizer a você,
fique à vontade. Se você achar que deve ficar no seu lugar, eu sou aquele pastor, aquele pregador, que não tenho nada contra quem fica no seu lugar e não tenho nada contra quem vem receber a benção aqui na frente. Aleluia. Mas se você acha que você foi jogado no mar, como o profeta Jonas, e você já está saindo do mar, e você quer mudar cada dia a sua história de vida, para que Deus possa continuar abençoando você, vem aqui à frente, porque Deus vai transformar hoje. Talvez o mar que você está, aleluia, seria o desemprego, e você encontra-se angústia. Talvez porque se você tenha feito, talvez não, mas talvez você tenha feito, não pagou o seu dízimo, fez como o profeta Jonas, ficou desempregado, e agora, Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas se você também, o mar que você está, é um problema na sua família está nas drogas, como nós estamos vendo acontecendo aí, com famílias de crente mesmo, venha à frente, nós vamos orar, e Jesus vai transformar a vida hoje. Aquele que quiser vir à frente, fique à vontade, venha. Aquele que não quiser também, fique à vontade, que nós vamos orar, e Deus vai mudar a sua história de vida, aí aonde você está, porque Ele é poderoso, a sua palavra é poderosa, a sua palavra é transformadora, a sua palavra é maravilhosa. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, neste momento, Senhor, eu te agradeço por esta rica oportunidade, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra, ó Deus, e eu disse, Senhor, que ela é transformadora. Eu disse, Senhor, que ela é maravilhosa. E aqui estão os teus filhos nesta noite. Deus, eu não sei qual é o problema de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor pode mudar a história de cada um nesta noite. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, manda, Senhor, mudando a vida, Senhor, transformando, curando, mudando, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, porque nós já estamos aqui como os teus filhos, grato nesta noite, grato, Senhor, por esta oportunidade, grato, Senhor, por ter nos trazido até este local, grato, Senhor, por estar na tua igreja, adorando o teu santo e bendito nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és Senhor dos senhores, tu és aquele que muda a história, tu és aquele Deus maravilhoso, conselheiro, Senhor, príncipe da paz, que está em nosso meio nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus, glória a Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Sentar um instante, vamos aproveitar os nossos irmãos que vieram para cooperar também. Irmão Tiago, irmão Rafael, vai louvar o Senhor com um hino. E queremos informar que na quinta-feira tem Noite da Vitória. E sexta-feira começa aqui o trabalho Conferência das Nações. E o nosso pastor pede para que falemos que há uma necessidade de os irmãos que puderem abrigar algum dos nossos missionários, só para dormir, e será feita refeição aqui nas dependências da igreja. Mas precisamos de mais algum alojamento aí para alguns irmãos. Tem pessoas que estão oferecendo um quarto no hotel para abrigar, paga lá um quarto e ampara assim um missionário que está conosco. São muita gente, pode vir, irmão, muita gente que estarão aqui conosco. Os irmãos viram aí, tem 74 bandeiras aí, localidades, enfim, mais as esposas. Então há necessidade. Faça isso, irmão. Dá um esforço, tem um cômodo lá na sua casa, um quarto que pode abrigar o irmão. Faça esse esforço e ajuda para o trabalho do Senhor nesta festividade. Aleluias. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Aleluias. Vamos louvar nesta noite, amado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus pelo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, e que com certeza essa palavra tem vindo de encontro com as nossas necessidades, de nós melhorarmos mais na presença do Senhor, de nós permanecermos colocando a nossa vida no altar de Deus, aleluia, em pura dependência do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Aleluia. Pode soltar, mano.
Oh, aleluia. Aleluia. Feche teu olho, meu amado, nessa noite e deixa Jesus trabalhar na sua vida. Nada se compara ao amor de Jesus, tão puro e verdadeiro, um amor real. Por mim e por você se entregou na cruz, mostrando para Ele que és especial. Um amor como esse antes nunca vi, que se entrega e não espera receber, que não tem fingimento, Ele é assim. Faz o que for possível pra não te perder. Mas o homem não entende esse valor. Quando ama, ele quer ser retribuído. Diferente é o sentimento do Senhor. Ama tanto o filho seu, que quando um beijo recebeu, não se importou em ser traído. Não há limites que possa impedir, extrapolar barreiras, esse amor. É lindo o que Ele fez por mim, nem pela morte me abandonou. O seu amor é bem maior que o céu, penetra mais que o raio de sol. É bem mais doce que o favo de mel, o amor de Jesus é o melhor. Não há limites que possa impedir, extrapolar barreiras, esse amor. É lindo o que Ele fez por mim, nem pela morte me abandonou. O seu amor é bem maior que o céu, penetra mais que o raio de sol. É bem mais doce que o favo de mel, o amor de Jesus é o melhor. Aleluia. Esse amor do Senhor Jesus Cristo é o melhor. É o verdadeiro amor de Cristo Jesus por sua vida, meu irmão. Mas o homem não entende esse valor. Quando ama, ele quer ser retribuído. Diferente é o sentimento do Senhor. Ama tanto o filho seu, que quando um beijo recebeu, não se importou em ser traído. Não há limite que possa impedir, extrapolar barreiras, esse amor. É lindo o que Ele fez por mim, nem pela morte me abandonou. O seu amor é bem maior que o céu, penetra mais que o raio de sol. É bem mais doce que o favo de mel, o amor de Jesus é o melhor. Não há limites que possa impedir, extrapolar barreiras, esse amor. É lindo o que Ele fez por mim, nem pela morte me abandonou. O seu amor é bem maior que o céu, penetra mais que o raio de sol. É bem mais doce que o favo de mel, o amor de Jesus é o melhor. É bem mais doce que o favo de mel, o amor de Jesus é o melhor. O amor de Jesus é o melhor.
amados. Deus continue abençoando. Irmão Rafael, irmão Tiago, aceita convite? Então, festividades, fim de semana estão escalados. Amém? Amém? Contamos com vocês aí, vem cooperar aqui conosco. Amém? Deus abençoe. Queremos agradecer os nossos internautas, Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná, José Gonçalves, Minas Gerais, Campinas, São Paulo, Limeira, Milagres na Bahia, Campina Grande na Paraíba, Charqueada, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Malacacheta, Minas Gerais, Salvador na Bahia, Mogi das Cruzes, São Paulo, Osasco, São Paulo, Mata Aracá, na Paraíba, Santo Antônio do Pardo, em Mato Grosso, Nova Canoã do Norte, em Mato Grosso, Eldorado dos Carajás, no Pará, Capivari, São Paulo, Tabapuã, São Paulo e Catanduva, em São Paulo. Então todos estão... Nós somos agradecidos pela sintonia da Rádio Web Jesus é o Caminho. Monreis pede oração pela sua filha Heloísa, que teve um acidente na escola e fraturou e machucou os 2 joelhos. Pede oração também pela esposa Mansílvia, que está fazendo tratamento em casa. Cremos no poder e na oração em nome de Jesus. Quinta-feira, cooperação na congregação Santo André e Santa Adélia. E na próxima terça-feira, Belinha 1 e Belinha 2, só relembrando, sexta, sábado e domingo, a nossa 4ª Conferência das Nações. E você pode abrigar o missionário, no final, fala aqui conosco. Agradecemos aqui o irmão Lodeci, está recuperado, conosco, irmão Lodeci? Deus abençoe grandemente, ricamente. Também o irmão Walter, marido da irmã Vilma, está lá, agradecendo a Deus, recuperou da cirurgia, e o Senhor da bênção está com cada um de nós. Convido a todos a estarmos de pé, agradecemos a presença e a cooperação, e o pastor Joel está orando aqui pelo irmão Reis esse trabalho, e nos abençoando, e quinta-feira já esperamos os amados irmãos. Oração também pelo Wendel, pede oração pelo menino de 12 anos, com os 2 rins paralisados. Vamos orar também por ele. Pastor Levi, tem alguma informação? Está tudo em paz. Então agradecemos em nome de Jesus, pastor orando e nos abençoando. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te louvar por tudo quanto temos ouvido nesta noite. Agora, pois, Senhor, apresentamos os nossos internautas. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que comunicaram conosco, estão em sintonia, ouvindo a tua maravilhosa palavra. Abençoa, se há algum enfermo, vai curando, vai operando maravilhas, Senhor, para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa agora no término deste culto, acompanha cada um de nós aos nossos lares, leva debaixo da tua mão poderosa e guarda de todo perigo, de todo mal. É o que te pedimos, em nome, pelo amor do teu Filho Jesus, o qual vive para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.